Olá a todos, aqui Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e a notícia do Opinião de hoje é: nomes da oposição despontam como prováveis, possíveis e pretensos candidatos à sucessão municipal em Simões Filho. Findada a eleição de domingo 2 de outubro de 2022, já entrou no campo de visão dos políticos a discussão para a disputa municipal de 2024 em Simões Filho. As acomodações de partidos vão ocorrer e assim passa a sinalizar o que se pode articular para o próximo pleito. E assim já há políticos de oposição que cogitam a possibilidade de pré-candidaturas à sucessão municipal. A partir de 1º de janeiro do ano que vem estará aberta a temporada de pré-candidaturas à Prefeitura de Simões Filho, em que a eleição se dará no primeiro domingo de outubro de 2024, exatamente no dia 6 de outubro. Apesar de ainda faltar um pouco mais de um ano para as eleições municipais, nos bastidores da política simões-filhense, as articulações e movimentações políticas da oposição à corrida pela Prefeitura de Simões Filho em 2024 já devem estar em pleno andamento, mesmo após o encerramento do primeiro e segundo turnos do pleito eleitoral de 2022. Mas os resultados da eleição e da votação do último dia 2 de outubro do ano passado também mexeram e mexem muito com a política local e contribuíram e contribuem para o fortalecimento de alguns grupos políticos de oposição que já colocam em debate uma possível e provável disputa à sucessão municipal em 2024. Antes mesmo do ano que pretende marcar o período das eleições municipais em 2024, já se iniciam as especulações sobre os nomes que buscam a sucessão na Prefeitura de Simões Filho. As forças políticas de oposição ao atual prefeito Diógenes Tolentino Udinha já começam a projetar os nomes que poderão concorrer à sucessão municipal. Políticos que tiveram bom desempenho nas eleições de 2022 podem entrar na disputa pela sucessão ao atual gestor. A oposição em Simões Filho possui nomes com peso. É o caso do nome do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, do PSD, além de seu aliado Edson Almeida, que já foi prefeito de Simões Filho e hoje é ex-prefeito. Pelo PT, o nome mais forte é o de César Diesel, que pode encabeçar uma chapa majoritária em uma eventual candidatura oposicionista na tentativa de se cacifar para a disputa municipal. Há uma tendência de que no campo político da oposição, esses possíveis, prováveis e pretensos candidatos mais competitivos, o que não quer dizer necessariamente os mais fortes, sejam incluídos na lista, principalmente o nome do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, do PSD, que desponta como nome natural para a disputa pela sucessão de Dinha Tolentino, e o de César Diesel, nomes que podem contar com o apoio direto do governador Jerônimo Rodrigues, do PT, e chegar com muita força na disputa. A lista de prováveis, possíveis e pretensos candidatos da oposição cabe ainda outro nome, como o de Alfredo Assis, do Partido Progressistas, que disputou a eleição de deputado federal, mesmo sem lograr êxito, e o de Antônio Carvalho, do PROS, que não conseguiu se eleger deputado federal. O PSD dos irmãos Otto Alencar, senador, e Eduardo Alencar, deputado estadual, além de Otto Alencar Filho, deputado federal, saiu fortalecido das eleições de 2022 e não deixará de participar da disputa à Prefeitura de Simões Filho, com a oportunidade de brigar pelo comando do Paço Municipal. Entre os apoiadores do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, tem quem aposte que ele será o candidato a prefeito em 2024, contando com o apoio dos aliados, achegados, agregados, lideranças e simpatizantes políticos do partido, mas também há o apontamento que a força que Alencar e o PSD conquistaram nessa eleição estará a serviço do próprio deputado estadual no município. Ele, que já concorreu ao cargo em 2020, deve voltar novamente à corrida para a prefeitura da cidade. O parlamentar conta com o forte apoio e empenho do partido e também do seu eleitorado conservador. Entretanto, ele terá um pouco mais de um ano para tentar retomar apoios para se fortalecer, já que houve um grande desgaste para seu grupo político nas eleições de 2016 e 2020. Nome já testado nas urnas como candidato a prefeito, Eduardo Alencar, que tem Simões Filho como um de seus principais colégios eleitorais, é um nome que tem capital político para entrar na disputa à sucessão municipal e, se quiser ser candidato, tem boas chances eleitorais. É notável que, de olho nas eleições municipais em 2024, a maioria dos opositores tem como prioridade eleger Eduardo Alencar, apesar de outros nomes que podem despontar como pretensos possíveis e prováveis candidatos,
mas o ex-prefeito deve liderar a lista dos prováveis, possíveis e pretensos candidatos, porque antes mesmo de disputar uma cadeira na Assembleia Legislativa da Bahia, ALBA, na eleição de outubro de 2022, já fazia questão de revelar que trabalha para voltar ao comando da gestão do município. Entre os petistas já se fala da possibilidade de César Diesel, do PT, ser o nome forte para emplacar a chapa majoritária do PT para concorrer ao cargo de prefeito de Simões Filho em 2024. Ele, César Diesel, que ajudou a eleger Ivoneide Caetano, eleita deputada federal, esposa do ex-deputado federal, ex-prefeito de Camaçari e ex-secretário de Relações Institucionais SERIM do governo do estado, Luiz Caetano, pode garantir uma candidatura consistente, contundente e robusta para prefeito de Simões Filho em 2024, inclusive com o apoio direto do atual governador do estado da Bahia, Jerônimo Rodrigues, e do ex-governador e agora ministro de Estado, Rui Costa, e também do casal Caetano. A base de apoio do presidente Luiz Inácio Lula da Silva, do PT em Simões Filho, conta com o nome de César Diesel, que ganha força na disputa por contar com o apoio do atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues, e do casal Caetano, e pode ser convocado para a disputa à sucessão municipal. Certamente, a cidade terá um candidato do campo da esquerda e esse nome deve sair do PT ou da base dos partidos aliados que apoiaram a eleição do presidente Lula e de Jerônimo Rodrigues, governador, com votação expressiva. Quem também concorreu ao cargo de deputado federal foi Alfredo Assis, do Partido Progressistas, que deve ser o nome que também se colocará à disposição em 2024 à sucessão. Em 2022, Assis concorreu e terminou com uma votação significativa, apesar de não ter sido eleito. Em 2024, o político deve voltar à disputa, agora em outro cenário. Não vai enfrentar um candidato que busca a reeleição e ainda contará com o apoio e a força política de João Leão, do Partido Progressistas. Antônio Carvalho, do PROS, que também disputou a eleição de deputado federal, surge como mais uma opção para reforçar a oposição política na cidade. O político fez uma campanha neste ano de 2022 com uma estrutura e costura de apoios que pode lhe conferir ser um potencial candidato do PROS à prefeitura da cidade em 2024. Simões Filho tem forte representação política na região metropolitana de Salvador, RMS. A vitória do atual governador Jerônimo Rodrigues ao governo da Bahia terá forte influência na eleição municipal de 2024 em Simões Filho. Eduardo Alencar foi um dos políticos mais presentes na campanha do governador, com o alinhamento do seu partido político, que teve Otto Alencar como candidato à reeleição a senador, reeleito senador, e Otto Alencar Filho à reeleição a deputado federal. Essa aliança política entre PSD e PT tem reflexos na parceria política e contribui para favoritismos para a campanha daqui a um pouco mais de um ano, a disputa à sucessão. Na cidade de Simões Filho, a eleição pode repetir a disputa de 2020. Eduardo Alencar foi adversário político derrotado por Dinha Tolentino, mas deve voltar à disputa à sucessão municipal em 2024. Ele conseguiu se reeleger para mais um mandato de deputado estadual na Assembleia Legislativa da Bahia, apesar que o PT também briga pelo espaço para querer a prefeitura de Simões Filho. César Diesel não descarta a possibilidade, mas diz que o assunto ainda não está em pauta no partido. Ao contrário do que ocorreu nas eleições de 2020 e 2022, a tendência é que a disputa político-eleitoral em 2024 seja mais concorrida e que mais candidatos tenham chances. Apesar das discussões ainda estarem restritas para boa parte dos possíveis, pretensos e prováveis candidatos à sucessão, já há articulações e movimentações políticas nos bastidores para que ainda em 2023 os nomes possam se consolidar ou reafirmar como lideranças capazes de possuir ampla base de apoio e de sustentação político-eleitoral e viabilidade político-eleitoral para conquistar o posto mais alto e importante da política de Simões Filho, que é a prefeitura de Simões Filho. Se a polarização entre esquerda e direita deu tom nas discussões eleitorais do ano passado, há a possibilidade de que candidatos de perfis semelhantes briguem pelos apoios de políticos e lideranças. Até o presente momento, os principais pretensos, prováveis e possíveis postulantes evitam a discussão. Em um novo momento político do país e do estado da Bahia, a população pode ainda surpreender e fazer a opção de outro nome, buscando a mudança e uma alternativa às velhas figuras carimbadas e conhecidas da política local. Neste cenário, o nome de César Diesel surge como força na cidade.
No entanto, a formatação de uma possível frente ampla de oposição em Simões Filho, com vistas à sucessão municipal ao prefeito Dinha Tolentino em 2024, não está descartada, uma vez que o atual governador Jerônimo Rodrigues tem forte interesse no fortalecimento dessa frente, mas resta saber o posicionamento político dos líderes dos partidos que apoiaram a eleição do governador no primeiro e no segundo turno. Essa decisão dos partidos aliados ao PT é importante para o fortalecimento dessa frente política de oposição, mas o PROS, no município, anda em possível rota de colisão com o PT, mas há chances da legenda entrar em uma possível rota de coalizão. Na visão política do ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar, Dinha Tolentino pode apostar todas as fichas em um destes nomes na tentativa de eleger, entre aspas, um poste, como plano A, ou lançar várias candidaturas em busca de enfraquecer os opositores como plano B. Alencar é apontado como provável pretenso candidato natural para disputar novamente a eleição municipal, a sucessão municipal para a prefeitura, mesmo não tendo se manifestado publicamente sobre o assunto. Suas atenções estavam voltadas para sua reeleição no ano passado, dentro do mesmo grupo que defendeu a eleição do atual governador do estado, Jerônimo Rodrigues. Mesmo sem êxito no pleito de 2020, mas com êxito em 2020 e 2022 e com a experiência de um mandato na Assembleia Legislativa da Bahia, o ex-prefeito de Simões Filho e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar é visto como o nome mais forte, porém antes precisará negociar apoio do governador petista. O apoio que ele manifestou ao atual governador Jerônimo Rodrigues, posição convergente do seu partido, tende a lhe render frutos em uma campanha à eleição, à sucessão daqui a um pouco mais de um ano. Entre os auxiliares de Eduardo Alencar, o tema é tratado com o máximo de cautela. São unânimes em dizer que ainda é cedo para tratar do assunto, mas não negam que a vitória de Alencar em 2020 cria um ambiente favorável para uma campanha de eleição em 2024 à sucessão. A eleição de 2022 provou que o ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar tem grande capilaridade, força e viabilidade político-eleitoral, com capacidade de transferência de votos. O apoio político de lideranças e do eleitorado conservador a Alencar foi e é primordial na cidade, o que garantiu e que garantirá possivelmente a sua eleição e também a eleição do senador Otto Alencar. Ele também conseguiu reeleger o seu sobrinho Otto Alencar para deputado federal. Essa força política deve voltar para tentar reeleger um eventual governo de Alencar, de renovação e de transformação. Os nomes para a disputa ainda não estão definidos, mas ambos têm mostrado força e estarão em campo daqui a um pouco mais de um ano, com seus respectivos candidatos à sucessão municipal. Entre eles, possivelmente, o ex-prefeito e atualmente deputado estadual Eduardo Alencar. É um novo cenário que certamente terá um profundo impacto na eleição municipal, mais precisamente na escolha do novo chefe do Executivo Municipal. Com a eleição que pode ocorrer em 2 turnos, Simões Filho pode aprofundar ainda mais a sua postura de oposição, a sua política de oposição, que tem conseguido imprimir nas urnas. Antes mesmo de concluído o pleito eleitoral para os governos do Estado e federal e para eleger deputados e senadores, como foi eleito deputados e senadores, já se começava a especular com a eleição de 2022, o que poderia se desenhar com a de 2024, especialmente para a Prefeitura de Simões Filho, na qual o atual prefeito Dinha Tolentino não poderá se candidatar por estar no 2º mandato consecutivo. Contudo, agora os partidos vão começar de fato a se articularem e se movimentarem politicamente em torno dos possíveis, prováveis e pretensos candidatos. Ainda é cedo para se saber quem realmente terá disposição e condições políticas de disputar as eleições municipais de 2024 em Simões Filho. Como em política nunca há cedo demais, só tarde, alguns nomes da oposição já estão sendo especulados ou ventilados, ou pelo menos dão pistas claras que desejam disputar o pleito à sucessão municipal em 2024. Alguns disputaram as eleições passadas, de olho no próximo calendário eleitoral, na expectativa de sinal verde para avançar. Aqui, Rafael Santana, jornalista do blog Notícias do Poder, e esta foi a notícia do Opinião de hoje. Até o próximo vídeo.